Paulo, grande abraço, meu amigo. Mais um aqui, Marcelo Arcoverde. Boa noite, Ed. Será que o Diniz consegue colocar o Payet para jogar, assim como fez com o Ganso? Se conseguir, tem que ganhar placa. Bom, eu tenho dificuldade de falar do Payet, porque ele, sem jogar, se machucou novamente, né? Parece que ele está só esperando o dia 5 de julho, receber o seu último salário e ir embora, né? Primeiro tem 5 de junho, depois 5 de julho, que é quando termina o contrato dele. Me parece que, mesmo que o Diniz queira recuperar o Payet e fazer dele, recuperar o futebol dele como fez com o Paulo Henrique Ganso, eu acho que o francês, o Payet, não quer. Ele tem se escondido, né, depois do escândalo, que eu nem sei se é verdade, eu nem posso afirmar que todas aquelas acusações são verdadeiras. Eu acho que quem tem que provar são as partes envolvidas, não sou eu só estou comentando aqui que, coincidentemente, depois daquele episódio, ele não mais jogou. Seja porque o Felipe não queira, mas teve notícias de que ele estava machucado. Agora, o Felipe Coutinho não joga, pelo menos no próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, porque todos assistiram, o Felipe Coutinho foi expulso. Seria uma oportunidade, sim, porque acho que faz diferença você ter um jogador técnico nesse estilo de jogo do Fernando Diniz. Mas eu não sei se ele quer, e acho que também nem seria bom, não seria positivo, porque vai que ele começa a jogar para caramba aí nesses últimos jogos e o Fernando Diniz queira que o Vasco renove o contrato com ele. Os contratos do Felipe Coutinho e do Payet são absurdos, são contratos altíssimos, e não sei se o Vasco está predisposto a renovar. Eu não renovaria, nem com um, nem com o outro, porque eu acho que a entrega de ambos foi muito ruim. Mas acho que a gente tem chance de entrar numa nova era, nessa era Fernando Diniz, no dinizismo, como as pessoas gostam de falar, e é possível, sim, que atletas que não estavam performando consigam performar. Eu, quando o Fernando Diniz ainda era técnico do Fluminense, eu dizia que ele pegava um jogador nota 5, fazia ele virar nota 7. Pegava um nota 7, fazia ele virar nota 8, 8,5. E um nota 8, 8,5, 9, ele fazia virar 10. Então, se ele fizer isso aí no Vasco, é bem possível que a gente ainda possa ter alegria com esses dois atletas. Beleza, Marcelo? Grande abraço, meu amigo. Fica com Deus. Mais um superchat aqui. Hots Reggae. Hots Reggae. DJ Amarildo, é isso? Boa noite, Ed. Sobre o Diniz, não tenho nenhuma dúvida de que é um grande profissional. Minha dúvida é se o elenco vai continuar com essa mesma pegada, jogando para cima, mesmo com a placa a favor. Eu não entendi. Não entendi mesmo com com o placar a favor. Bom, o jogo do Lanús, mesmo o Vasco perdendo, a gente já viu alguma diferença. O time do Fortaleza está muito longe de ser um time ruim, é um excelente time, um dos melhores aí, até dito por alguns, como um dos mais fortes, né? Pela estrutura, pelo técnico e por algumas contratações que o Fortaleza fez. E o Vasco não tomou conhecimento do Fortaleza. Pode ser o fator campo, né? O fato de ter jogado em São Januário e isso ter
isso ter facilitado muito, porque ali é de fato um verdadeiro caldeirão que faz com que os jogadores se sintam em casa e tenham uma sintonia com os seus torcedores. Tudo isso pode ter facilitado, né? E também porque os atletas precisavam dar uma resposta. O Diniz não estava fazendo parte ali desse período, dessa fase ruim do Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Ele dirigiu o Vasco em apenas um jogo, que foi o jogo contra o Lanús. E já naquele jogo, a gente já sentia, já percebia uma diferença. Foi diferente. O Vasco foi melhor. Melhor? Não foi melhor do que o Lanús. O Vasco foi melhor do que o que ele vinha apresentando com o Fábio Carille, com o Felipe, enfim. Então já criou em nós, torcedores, uma boa expectativa. Eu acho que a tendência é crescer. Todos os técnicos que eu acreditava e confiava, eu rendia melhor. E acho que é isso que o Fernando Diniz está fazendo. Passando confiança, assim vai dar certo. Assim a gente vai sair aqui dos pés do Léo Jardim, vai passar pela zaga, vai passar pelo meio-campo, vai chegar lá no ataque para a gente fazer os gols. E isso de fato aconteceu no jogo contra o Fortaleza. Não dá para dizer que alguém destoou. Não. Todo mundo esteve na mesma sintonia. Uns mais, outros menos. Até o Felipe Coutinho estava numa sintonia parecida, mas ao ser expulso, acaba que ele jogou por terra uma boa partida que ele vinha fazendo, até chegou a fazer um gol que foi corretamente anulado. Então, eu acho que vai sim, cara. Eu acho que os jogadores vão continuar com a mesma vontade, com a mesma disposição, independente de qual resultado vai aparecer lá no placar. Tá bom? Didi Amarildo, grande abraço. Mais um superchat aqui. Felipe Benevides. Ótima noite, ídolo. Olha, há tempos eu não via o Vasco jogar 90 minutos. Jogadores acordaram, a tática foi boa, que se repita sempre, Vascão. Bom, essa impressão ficou em todos nós, né? Por isso a pergunta ali, se o Fernando Diniz já está mostrando que dará certo, eu acho que sim. É claro que o futebol ele é muito resultadista, né? Às vezes você cria as oportunidades, a bola não entra num contra-ataque, você é surpreendido, leva um gol, e aí as críticas elas vão aparecer. Mas a entrega foi gigante, né? Gigante. Assim, os jogadores demonstraram uma vontade gigante de que tudo que foi combinado durante a semana desse certo. E olha que foi só a primeira semana do Fernando Diniz comandando a equipe do Clube de Regatas Vasco da Gama. Acho que com o caminhar do tempo, sem dúvida nenhuma, a gente vai ver muita evolução nessa equipe do Vasco da Gama comandada pelo Fernando Diniz. Eu não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer. Futebol é um misto de inspiração com transpiração, então você precisa, na inspiração, estar confiante para executar algumas coisas que são determinadas, principalmente no jogo do Fernando Diniz, que quando você olha, você até se assusta, né? Abre um zagueiro de um lado, outro zagueiro do outro, e aí o goleiro tem que, toda hora, jogar com os pés e correr risco, né, de dar a bola no pé ali do volante ou do meia. Enfim, esses riscos eles vão acontecer, então você precisa estar confiante. Para estar com essa confiança, os resultados positivos têm que acontecer. Então, é uma mistura. E é preciso, e eu acho que o Fernando Diniz está tendo isso, vai ter isso, pelo menos no Vasco, sabedoria para entender que quando as coisas não estão bem,
dou um chutão lá na frente, Verratti disputa a primeira bola, e Ryan, Coutinho, Nuno disputam aí a segunda bola e o jogo fique lá na frente mesmo. Então, eu acho que essa sabedoria ele teve, eu acho que a demissão precoce da seleção brasileira, a demissão do Fluminense, onde ele ganhou uma Libertadores, eu acho que deram alguma noção, não sei se noção, mas alguma responsabilidade ao Fernando Diniz, porque eu vi, em alguns momentos ali, sai todo mundo e dou um chutão lá na frente. Isso em épocas lá de Audax, Atlético Paranaense, os primeiros times que ele trabalhou, isso era inadmissível. Então, acho que isso é uma demonstração de maturidade, e essa maturidade, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que ele consiga êxito dirigindo o Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá bom, Felipe? Grande abraço, meu amigo. Fica com Deus. Edilson Miranda Dias. Edmundo. Foram centenas de vezes que dormia com o jornal abraçado com a sua foto e essa capa, a maior de todos. Amo você. Poxa, Edmilson, obrigado, cara. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela admiração, obrigado por estar aqui com a gente, por mandar o superchat. É por você e por pessoas como você que gostam do meu trabalho, que eu me exponho aqui, falo um monte de besteira mesmo e dane-se. Mas eu falo com o coração. Às vezes me ferro, como no episódio aí que as pessoas tentaram, tentaram ferrar a minha relação, né, que eu tenho hoje com a minha namorada, porque um mês antes, eu sei que não tem nada a ver, mas um mês antes eu fui no Ratinho e falei, eu estou namorando, um beijo para os filhos dela, um beijo para os meus filhos, e eu estou namorando e é a única namorada que eu nunca traí. E aí não teve repercussão nenhuma, né? E aí quando eu fui falar aqui que nunca tinha traído um amigo, só as minhas ex-mulheres, nossa, virei o cara mais importante da internet. Mas é porque as pessoas, a maldade está no coração delas, de entender como elas querem. Diferente de você, que vem com o coração puro, aberto, só para coisas boas. Então, é por você e com você que eu estou aqui toda segunda, quarta e sexta. Tá bom, Edilson? Grande abraço, meu amigo. Fica com Deus. Beijo grande em você e em toda a sua família. Saudações vascaínas. Fica com Deus. Pessoal, antes de ler esse superchat aqui, eu ontem fui na capital do samba, né? Eu vi show do Xande de Pilares, eu vi show do Péricles, Ferrugem, Sorriso Maroto e Belo. Que é isso? Claro que faltou gente, outros foram no sábado, fizeram show no sábado, mas, cara, é espetacular o show. E eu queria agradecer as pessoas, né, que tiraram foto comigo, todas elas com uma palavra bacana, de carinho, de respeito, de admiração. Fiquei muito feliz mesmo. Fazia um bom tempo que eu não saía, né, que eu não ia em local público assim, e de vez em quando é maravilhoso estar com o público, dar um abraço nas pessoas. Eu vivo aqui na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade perigosa, violenta, sim, mas de muita gente de bom coração, cara. E eu pude ter certeza disso ontem. Parabéns aos idealizadores do festival lá, né, do evento, do Capital do Samba. Foi sensacional. Obrigado, Alfredo, pelo carinho, pelo convite. E vida que segue. Valeu. Felipe Benevides deixou aqui. Pelo amor de Deus, Ed, agora é nós. Vamos para cima. Real Madrid que se cuide. Edmundo, eu não sabia que você amava tanto o Diniz.
Bom, Felipe, vou começar pelo fim. Cara, eu nem conheço o Fernando Diniz, não conheço ele como pessoa. Acompanhei algumas entrevistas dele quando ele fala de ser humano. Quando ele fala de futebol, eu tinha as minhas ressalvas, porque não é só posse de bola. Eu acho que você precisa fazer todos os setores cumprirem a sua função. Enfim, metodologia eu não concordo muito, embora é muito bonito vê-lo jogar. Mas ele, como educador, como gestor de pessoas, ele é fantástico. Ele se preocupa com o ser humano, ele se preocupa com a vida pessoal do atleta. Não que ele se meta na vida do atleta, mas ele dá conselhos positivos em termos de investimento, em termos de comportamento. Enfim, a mídia, de um modo geral, fez questão de colocar um rótulo negativo em mim. Assim. Isso me entristeceu muito, porque eu sempre tive pai, mãe, tenho 4 filhos, agora tenho 3 enteados, né? São crianças, são jovens, adolescentes que cresceram aí ouvindo falar mal de mim, assim. E eu sempre fui uma pessoa boa, do bem, de bom coração, sempre ajudei todo mundo, sempre fui generoso. Enfim, não é sobre mim, né? É sobre o Diniz. E eu gostaria de ter tido técnico. O Lopes fez isso comigo, mas ele não me acompanhou isso a carreira inteira. Mas eu gostaria que o técnico fosse um cara como o Diniz é para os seus atletas, porque você passa muito mais tempo no clube do que em casa. Então você precisa receber bons conselhos, ter um caminho correto a trilhar, enfim. Beleza? Agora, pelo amor de Deus, agora é nós, vamos para cima, Real Madrid que se cuide. A gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Felipe, de qualquer maneira, obrigado. Obrigado pelo superchat. Neto Messias, Edmundo, você acha que temos condições de ganhar o Campeonato Brasileiro? Bom, eu acho que não, Neto. E não é pessimismo. Eu acho que tem alguns times que estão muito mais organizados, têm um elenco maior, alguns times têm um trabalho mais longevo. Eu acho que esse ano é mais difícil, mas a gente não custa nada sonhar, né? Eu acho que não é nem melhor, nem pior. É apenas diferente. Assim como o Salgueirão. Beleza, Neto? Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full. Todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco aqui pra vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco, tá bom? Vasco que passou pelo Operário ontem no Caminho das Almas, né? Léo Jardim sendo o protagonista do Vasco e o Fernando Diniz defendendo a convocação do goleiro para a seleção brasileira. Você apoia Léo Jardim na seleção brasileira? Deixa aí o seu comentário, a sua opinião. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!